Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com a celebração da solenidade de Pentecostes, nós encerramos esse tempo pascal. E essa celebração, de fato, encerra esse tempo e começa um novo tempo, o tempo comum, onde vai se realizar esta palavra que Jesus acabou de dizer para os discípulos: "Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio." E para enviar os discípulos para a missão que o Senhor deseja deles, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus envia o Espírito Santo. Acabamos de escutar na primeira leitura, no dia de Pentecostes, Jesus que envia o Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes. O Espírito que desce, o Espírito que toca, o Espírito que transforma a vida daqueles homens e daquelas mulheres. O Espírito que vai fazer com que eles que estavam com medo, que estavam trancados, que estavam assustados, saiam e vão anunciar o Evangelho de Jesus Cristo por toda parte, em todos os tempos, até o dia de hoje, aonde nós estamos. O Espírito Santo conduz. Por isso, precisamos pedir muito para nós, nesse dia, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que conduz a nossa vida, que conduz a nossa história, que conduz a nossa comunidade, conduz a nossa igreja, porque o que o Senhor precisa são de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que sejam enviados, que tenham o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo em nós, ser cheio do Espírito Santo, meus queridos, não é a gente falar bem em público. Ser cheio do Espírito Santo não é a gente orar em línguas, ou a gente estar o tempo todo orando e impondo a mão sobre os outros. Ser cheio do Espírito Santo não é a gente ter o poder, de impor a mão e as pessoas são curadas, são libertadas, pessoa cheia do Espírito Santo. Não. Isso também pode ser uma manifestação do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo, a liturgia da palavra hoje nos fala o que é ser cheio do Espírito Santo. Jesus, no Evangelho, ele diz algumas coisas que revelam alguns frutos que depois São Paulo vai falar para nós, os frutos do Espírito. E no Evangelho que nós acabamos de escutar, o primeiro fruto, e é isso que temos que refletir diante de nós que somos chamados e somos enviados pelo Senhor, nós que pedimos o Espírito Santo sobre nós: a paz esteja convosco. Quem tem o Espírito Santo em si é uma pessoa de paz com Deus, de paz consigo mesmo, de paz com os outros. Que vai pela vida buscando fazer guerra com as pessoas, com as realidades que vives, com as situações, pode ter tudo, menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz a paz. O Espírito Santo, ele traz
essa certeza de que Deus está comigo, aconteça o que acontecer. É Ele que me envia, é Ele que me acompanha. Paz. Precisamos olhar para a nossa vida e ver, eu sou pessoa de paz. Paz na minha casa, paz na minha vizinhança, paz no meu trabalho, paz na minha comunidade, na minha igreja. Minha paz esteja convosco. O Espírito Santo faz de nós, meus queridos irmãos e irmãs, entender que aquilo que nós passamos na nossa vida faz parte de um projeto de Deus, e por isso eu não me desespero. Jesus, ele mostra os lados para os discípulos, ele mostra a marca da sua paixão. E diz que era necessário que ele passasse por aquilo, e que aquelas marcas, aquela dor foi para nos salvar. Não era um castigo de Deus, não era uma condenação de Deus, não. Era o meio pelo qual ele precisava nos salvar, para que Jesus pudesse ressuscitar e enviar o Espírito Santo. Ele precisava passar pela cruz, para que nós também um dia possamos viver com Ele no céu, ressuscitados. Nós precisamos passar na cruz, e o Espírito Santo nos dá essa graça, essa sabedoria, e não nos desesperar diante das contrariedades da vida, mas saber confiar no Senhor e entregar a nossa vida para eles. O Espírito Santo faz com que nós sejamos pessoas alegres. Eles se alegraram por verem o Senhor. A alegria que brota não de coisas externas, daquilo que a gente está vivendo ou não está vivendo, uma alegria que brota do fundo do coração, de quem vive em comunhão com Deus. O Espírito Santo, meus queridos, ele faz com que nós, Jesus enviou o Espírito Santo e disse para os discípulos perdoarem. O Espírito Santo faz de nós pessoas que sabem perdoar, que sabem e têm paciência para aceitar os processos e o tempo dos outros, que muitas vezes é diferente dos nossos processos e dos nossos tempos. O Espírito Santo faz com que o ser humano não seja uma pessoa rancorosa, amargurada, que tenha a capacidade de perdoar os erros dos outros. Precisamos olhar para a nossa vida. O Espírito Santo que desceu em Pentecostes, ele estava uma confusão danada. E quando ele desce, todo mundo escuta. O Espírito Santo, ele traz a comunhão, ele traz a unidade, ele traz a compreensão. Precisamos olhar para a nossa vida e com sinceridade de coração diante de Deus. Eu sou uma pessoa que busca comunhão, sou uma pessoa que busca a unidade em todos os lugares onde eu vivo, a comunhão em todo lugar onde que o Senhor me coloca. Eu busco ser uma pessoa de compreensão, uma pessoa de entendimento, porque se nós vamos pela vida dividindo, separando, nós passamos longe do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos Pentecostes. Vamos pedir ao Senhor que envie o Espírito Santo. Aqueles discípulos, antes do Espírito Santo, estavam divididos, estavam tristes, não tinham paz, não estavam perdoando aqueles que assassinaram Jesus, estavam guardando mágoa no coração. Mas depois que o Espírito Santo desceu, tudo se transformou. Eles anunciaram Jesus. Vamos pedir também a nós, nesse dia, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face, Senhor, vai
enviai o vosso Espírito Santo, e desta terra aqui, do meu coração, da minha vida, a face renovada. Vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia, me dá o teu Espírito, Senhor. Faça de mim uma pessoa de paz. Que busque. Eu sei que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas nós precisamos buscar, querido. Essa palavra de Deus, ele precisa tocar a nossa vida. A gente não pode ficar se dando desculpa que eu nasci assim, eu sou assim, a minha personalidade, é o meu jeito. Gente, se a gente faz isso, a gente diz que a palavra de Deus não é capaz de me transformar, de mudar. Que o Espírito Santo não é capaz de agir na minha vida e que Deus não pode fazer de mim uma pessoa melhor, não. Nós somos do nosso jeito, temos a nossa personalidade, as nossas dificuldades, mas a conversão, o Espírito Santo quer mudar isso, quer transformar, quer fazer de nós pessoas melhores. Não é porque eu tenho um caráter, um colérico, que eu não posso ser uma pessoa de paz, claro que não. Que falta a gente deixar o Espírito Santo agir em nós. E vamos pedir nesse dia, Senhor, faça de mim uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que busca paz. Uma pessoa que busca comunhão. Uma pessoa que busca ser alegre. Uma pessoa que busca perdoar. Uma pessoa que busca unir, congregar. Uma pessoa que te ama e busca amar os próximos. Esses são os cheios do Espírito Santo. E se der, a gente pode pregar também, rezar, fazer tudo. Mas o mais importante é o nosso coração. É a nossa vida, é o nosso interior. Enviai o vosso Espírito, Senhor, desta terra a face renovai. Que assim seja.